presidenciáveis ou o próprio presidente deve ir em podcast? Claro que sim. Claro que sim. Inclusive, eu acho que é uma ferramenta que o Bolsonaro e qualquer outro candidato deve usar, porque é uma nova mídia, é um novo formato que está por aí. O jovem consome, o idoso consome, minha mãe consome, entendeu? É muito bacana. Inclusive, eu acredito que é uma excelente oportunidade para o Bolsonaro realmente começar a se mostrar. Quem assistiu o podcast, tanto esse do Rica quanto o do Igor, que ele foi anteriormente, que, aliás, Ricardo, ele também teve índices de audiência gigantescos. Onde ele está indo, ele está tendo índices de audiência gigantescos, ao contrário do seu maior adversário político, que eu não vou falar o nome aqui, vou deixar para o Léo falar daqui a pouquinho. E ele teve índices astronômicos aí de audiência. É uma oportunidade para as pessoas o conhecerem como ele realmente é. Autêntico, ele é daquele jeito, quem vota nele sabe muito bem que o pacote é completo, é daquele jeito e é assim que é e não vai mudar. Ele mesmo falou com a assessoria dele, ele, em alguns momentos cita, eu já falei pro fulano, ciclano, eu sou assim mesmo, o pessoal me corneta direto aqui, mas não tem jeito. É uma excelente oportunidade. Inclusive, quem acompanhou pelo chat, quem pôde ver ali, pôde observar também, Ricardo, que muitas pessoas comentaram: poxa vida, não sabia que era assim. Caramba, foi desse jeito? Pois é, acho que vou mudar de ideia. E muita gente está, a partir de agora, confiando, se não observando um pouco mais o presidente da República e reparando que ele fala em resultado. Não fica de politicagem. O presidente tem um projeto de Estado e não um projeto de governo. Então, quando ele fala dos resultados que ele tem apresentado, que eu acredito vai ser a tônica da campanha eleitoral dele daqui para frente, Ricardo. Eu quero perguntar para a única pessoa aqui, a única pessoa que é uma jornalista de fato, apresentadora, meu amigo, Carla Ceccato. Quantos anos você ficou há quantos anos você está apresentando no jornalismo? Eu tenho 24 anos que eu sou jornalista. Você começou com 2 anos? Com 20, eu tenho 44. Porra! Você viu que eu fiz uma brincadeira aqui, obrigada, né? obrigada. Mas, Carla Ceccato, você que é profissional aí a TV está perdendo espaço? Você acha que essa linguagem do podcast, ela atropelou a TV tradicional? Infelizmente, não. A TV ainda tem um espaço gigantesco para grande parte da população brasileira, porque a gente tem essa mania de achar, 500 mil é bom. É bom, mas só que somos 200 milhões de brasileiros. A gente precisa chegar ali nos rincões do Nordeste, chegar onde as pessoas que não têm acesso à internet não chegam. Essas pessoas que precisariam conhecer o Bolsonaro. Infelizmente, quem consome esses podcasts, a maioria das vezes, são bolsonaristas ou pessoas que já apoiam o presidente. O meu sonho é que as pessoas pudessem ver na TV aberta, que tem muito mais alcance, no rádio, que tem um alcance enorme, quem é verdadeiramente o presidente, o que ele tem feito. Porque o que a gente sabe é que a grande parte da mídia, aliás, quase toda, tem feito uma escalada de violência e de acusações e de deméritos em relação ao nosso presidente, que a população fica apavorada. Já uma pessoa na rua outro dia me falou: Carla, é sério que Bolsonaro... Ele não conhece o Bolsonaro, porque todo dia ele apanha nas principais emissoras. E eu, infelizmente, gostaria que esses podcasts chegassem a muito mais gente, mas não chegam em quem eu gostaria que mudasse o voto para o Bolsonaro, que isso sim faria ele ganhar as eleições. Leonardo, eu quero saber o seguinte, você acredita que o debate, né, aquele debate televisivo, como disse a Carla, que vai pegar ali milhões e milhões de pessoas, como ela mesma disse, tudo bem, um podcast dá 3, 4, 5, 6... O do Lula deu 20 mil. Não, o do Igor já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Já passou de 15 milhões. Mas eu quero saber o seguinte, Leonardo. O debate ainda, aquele debate tradicional de televisão, ele ainda é importante? Com certeza, com certeza. Num país como o Brasil, ainda existem milhões de pessoas que não tem acesso à internet. É inimaginável, né? Porque hoje, antigamente, era muito difícil, né? Na década de 90 surgiu aqueles blocões, né? Aqueles celulares gigantescos, só serviam para ligar e atender chamada, e depois, com o passar dos anos, a entrada dos anos 2000, os smartphones, e começou a se popularizar
a internet, os celulares, e hoje todo mundo praticamente tem algum celular. Mas, por incrível que pareça, inclusive eu me deparei com esses dados esta semana, milhões de pessoas ainda não têm acesso à internet. Então, sem sombra de dúvidas, a televisão ainda é um meio pelo qual as pessoas se informam. A Dona Maria, né? Eu vejo minha avó, por exemplo, que é uma senhora de 82 anos de idade, eu chego na casa dela para visitá-la, ela tá lá... E você que informa ela? Jesus amado, que medo da Dona Maria, coitada. Informo e ela vota nos candidatos que eu sugiro aí. Esse era meu medo. Tem que trazer a Dona Maria aqui, ó. Não, Dona Maria, você está convidada. Um beijo, Dona Valdeirês. É Valdeirês? Valdeirês, Dona então, Valdeirês. Dona Valdeirês. Baiana. Entendeu? Do Acarajé. Do Acarajé. Assiste, acompanha. Como é que ela chama? Dona Valdeirês. Dona Valdeirês, um beijo. Estou esperando aquela buchada que eu quero comer ali junto com a senhora com muita pimenta, mas a senhora está convidada para a senhora ouvir a verdade aqui, não ficar ouvindo só o seu netinho. Eu vejo que é o retrato, é o retrato de milhões de pessoas no país que assistem esses programas jornalísticos, sensacionalistas, ou esses de diversas emissoras de televisão aberta. Então a televisão aberta e fechada também, em menor escala, ainda são fontes de informação muito consumidas, e os debates de televisão fazem diferença. Tanto que agora, depois do primeiro debate para governador do estado de São Paulo, já houveram algumas mudanças em termos de Tarcísio, Haddad, Rodrigo, e a gente verificou essas mudanças por conta do desempenho de cada candidato no debate. Então os debates são levados em consideração, as pessoas estão mais politizadas, as pessoas não estão mais como antigamente, em que elas sabiam o nome de todos os jogadores da seleção brasileira e não sabiam de sequer um ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje as pessoas sabem os nomes dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e não sabem escalar todos os jogadores da seleção brasileira. Então é importantíssimo que a gente também foque e olhe para o que as grandes emissoras de rádio e televisão estão fazendo, estão divulgando, estão informando, porque elas ainda assim são fontes extremamente consumidas de informação. Show de bola. Negão, como é que você viu o desempenho do Lula e do Bolsonaro em relação ao podcast? Como é que você acha? Quem se deu bem? Quem escorregou? Quem poderia ter ido melhor? Me dá um passe. Quem se deu melhor na linguagem no formato podcast? Por incrível que pareça, quem se deu melhor nesse tipo de linguagem, acredite ou não, foi o Ciro Gomes. Porque Cirão do coração. Esse já tá ligeiro com o negócio de podcast há muito tempo, não é à toa que ele tem o dele. No embate entre Lula e Bolsonaro, é até meio covardia a gente comparar os dois, porque na mesma hora em que estava tendo a live do Rica Perrone, que é sempre bom a gente lembrar que ele só tinha 300 mil inscritos. Ele não era um canal como o do Flow, ele não era um Podpah, ele não era um Pod Delas, que é onde o Lula logo vai. Ele era um canal pequeno, 300 mil inscritos. E ele conseguiu colocar 454 mil pessoas para assistir o presidente. Só para fazer uma grandeza, só para o pessoal de casa entender. O do Flow, ele tinha 4 milhões de inscritos. 4 milhões de inscritos. E do Rica, 400, ou seja, 10%. Não, menos, que é 300 mil inscritos. Menos de 10%. Isso. E ele quase conseguiu a mesma audiência. Exatamente. Só para o pessoal de casa que de repente o Rica bateu o Bolsonaro no Rica Perrone, bateu o Lula no Podpah, que já tinha 3 milhões de inscritos. O que vocês têm que entender é o seguinte, nesse mesmo momento em que o Bolsonaro estava fazendo a sua entrevista lá no Rica Perrone, o Lula e o Janones... Eu ouvi de fontes que a ideia foi do próprio Janones, não foi do Lula, abriram uma live para falar umas fake news sobre o auxílio emergencial. Tinha 17 mil pessoas assistindo o Lula, 17 mil pessoas assistindo o cara que, segundo as pesquisas, ganha de todo mundo e, se vacilar, ganha em primeiro turno. 17 mil pessoas. E ao mesmo tempo, não eram em momentos diferentes, ao mesmo tempo... Num canal menor, porque o canal do Lula é um canal com mais de 500 mil inscritos, num canal menor, estava o Jair Bolsonaro dando um show. É fácil pro Bolsonaro ir nesses podcasts só e falar e ter audiência? Viu, Negão? Só para falar em números também. O do Janone, que ele tem, acho que é 8 milhões de seguidores no Facebook. No YouTube ele tem 1 milhão e 300. Ele é muito grande no Facebook. Tava com 16 mil espectadores. Isso. 16 mil. É porque assim... A taxa de engajamento... Não, é porque assim, o Lula não engaja. O Lula não engaja, boa parte por causa do PT, que nunca levou a sério
a internet e boa parte porque ele já tem uma mídia, ele já tem a televisão. Esses dias uma uma apresentadora da Globo deu a notícia dessa última pesquisa Equest, se eu não me engano, o antigo Ibope. A mulher estava sorrindo. Ela estava feliz porque na pesquisa o Lula aparecia em primeiro lugar. Então eu acho que por isso o PT não se... A IPEC é o antigo Ibope. A Quest é outra. Ah, tá. Então é o IPEC. Aqui era o antigo Ibope. IPEC. A mulher deu a notícia sorrindo. Então, tipo assim, o Lula já tem uma mídia. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem a internet. A televisão, como um todo, bate no Bolsonaro dia sim, dia também. A própria Carla já falou sobre isso aqui. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir em todos os programas. Eu acho que o Bolsonaro deveria ir no Roda Viva. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Globo. Eu acho que o Bolsonaro tem que ir na Record. Eu acho que o Bolsonaro tem que fazer... Tudo bem que ele é o presidente do Brasil, para ele vai ser mais difícil o que eu vou falar agora. Mas eu acho que tem uma coisa que o Lula tá fazendo e o Bolsonaro não tá, que é dar entrevista para rádios de interiores e tal, porque assim, a internet chega longe, mesmo hoje em dia, porque assim, em 2018 o Bolsonaro ganhou só com a internet. Você não tinha fibra ótica, certo? Eu lembro que a minha internet na época era de 10 mega e eu já tava gastando uma bala com isso, entendeu? E em muitos lugares não chegava. Hoje a gente já tem fibra ótica, praticamente em todo o Brasil você tem um 4G, mesmo em cidades mais afastadas, você consegue pelo menos mandar uma mensagem por WhatsApp, onde você ainda tem aquele tipo de internet cabeada ainda, que é lenta, mas ainda dá para você trabalhar. Então a internet chega em todo lugar. Mas as rádios chegam mais longe ainda. Assim como as emissoras de televisão chegam. Eu dou o maior apoio dele lá na Globo e fazer o mesmo show que ele fez em 2018. Eu dou o maior apoio dele ir no Roda Viva, fazer o mesmo show que ele fez. Eu dou o maior apoio dele estar na frente da Miriam Leitão, lá com os outros jornalistas, Concordo. porque ele só vai enfrentar gente que está contra ele. Aqui, a Jovem Pan é a única rádio em que você vê isso. Você vê aqui o Leonardo, que é mais à esquerda, você vê aqui o Fabiano, que já é mais à direita, a Carla, o Ricardo. Nas outras emissoras não tem isso. Nas outras emissoras é esquerda e pronto. Não tem alguém para fazer um contraponto. E quando o cara tem que dar uma notícia que seja favorável ao governo, é sempre um despiorou, é sempre um mais, é sempre um infelizmente temos notícias boas, entendeu? É esse tipo de coisa. O Bolsonaro deu um show, provavelmente ele vai dar mais shows ainda, e eu queria muito entender como funcionam essas pesquisas, porque é muito difícil achar um petista na rua, entendeu? Assim como também o Lula não engaja em nada. Fica bem difícil. Fabiano, vamos lá. É uma pergunta que não quer calar. Manda. Será que essas pesquisas estão corretas por conta que justamente tem muita gente que não frequenta as redes sociais, apesar que hoje a gente tem mais de 200 milhões de aparelhos e celulares tá? Habilitados, ou seja, tem mais aparelho de celular habilitado do que gente. Do que gente. Nós conseguimos, através dessas grandezas que nós falamos, sobre engajamento, tanto é que o Bolsonaro hoje é a maior personagem política em termos de engajamento do mundo. Sim. Do mundo. Em termos de... tanto é que quando falaram das cartas, Parece que ele tem 21 milhões de seguidores a mais que o Lula. E pior de tudo é engajamento. Por exemplo, a carta da democracia, quando o Lula retuitou, teve acho que... 6 mil curtidas. 6 mil curtidas. E do Bolsonaro, criticando a carta, não a democracia, a carta, teve mais de 300 mil curtidas. A gente pode usar o engajamento como um parâmetro de pesquisa, de opinião pública, ou é completamente díspare do que está acontecendo na realidade do Brasil? Ricardo, eu vou concordar com o que você falou, aliás, com a Carla também, com o Negão, que as mídias, hoje, elas estão começando a conviver juntas, né? A Carla tem toda razão, o Negão. O próprio Léo citou que não chega em todo mundo a internet ainda, né? E a televisão e o rádio chegam, mas eu acredito que elas vão concorrer e um dia vão se equiparar. Agora, falando sobre o que você falou, posso falar da minha experiência, Ricardo. Eu sou jornalista também, eu acompanho o presidente toda vez que ele vai lá na minha região, na Baixada Santista, né? E ele já foi 8 vezes, se hospeda sempre no quartel, e sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Sempre que ele vai lá, tem uma multidão o esperando. Aí ele pega, sai de moto. Quando ele sai de moto, ele faz questão de parar, conversar com todo mundo, muito acessível. Inclusive, uma colega minha, repórter,
novata lá do SBT local, se eu não estou enganado, conseguiu falar com ele durante 1 hora ao vivo, na praia, ele de chinelo, bermuda, tinha acabado de descer do jet ski. Isso mostra o quanto ele está acessível. Não é difícil da gente encontrar imagens dele por aí, qualquer lugar do Brasil, Juiz de Fora agora, né, onde ele reuniu multidões. Então fica a pergunta, quem é que está sendo pesquisado? Para quem estão sendo... Você que está em casa, perguntaram para você já em quem você vai votar? Mas perguntaram assim, quem é o seu candidato à presidência? E mostraram os nomes? Dessa forma, eu vou direta? completar a sua pergunta, não querendo tirar o seu tempo. Pois não. Essa mesma pergunta, assim, alguém já te entrevistou? Agora, a segunda pergunta, você já compartilhou alguma coisa de política? Ou você já curtiu alguma coisa de política? Porque pra gente saber se essa pessoa também se engaja dentro das redes, entendeu? Exatamente. Isso é legal. Então escreva aqui, Exatamente. depois quando for aqui pro YouTube, escreva aqui, ó, tipo, eu já fui entrevistado, ou eu já compartilhei política, ou eu já me envolvi, dei um like, ou coloquei no grupo da família. E se você achou que a pergunta que te fizeram foi tendenciosa ou foi neutra, né? Isso é muito importante. Eu acredito que a gente tem que ter mais acesso às informações dessas pesquisas. Se eu não estou enganado, eu não sou especialista, mas se eu não estou enganado, inclusive, isso é previsto na Constituição, né? Que a gente tem que ter mais acesso aos dados. Quem pagou, quem encomendou a pesquisa, todos os números. As perguntas, as perguntas que são feitas. A sequência das perguntas. Não sabe um problema que a gente tem, Ricardo e colegas aqui da mesa? Voto nulo e branco, a gente nunca sabe o número. A gente nunca sabe o número de voto nulo e branco. Isso tem um peso muito grande. Isso na influência de um resultado de uma eleição. Então eu acredito que a gente tinha que saber mais sobre as pesquisas, ter um conhecimento amplo, aberto. É um direito que o brasileiro tem de conhecer isso daí e poder decidir, né? Principalmente, Ricardo, as perguntas que são feitas, né? Legal. Principalmente as perguntas que são feitas. Leonardo, é o seguinte, a gente sabe que pesquisa é feita por amostragem. Sim. Mesmo não tendo todas as pessoas dentro da internet, você tem uma amostragem de pessoas dentro da internet, que são milhões. Essa amostragem de milhões que estão dentro da internet, nós estamos vendo a olhos vistos, inclusive também nas ruas. O que você explica o Lula ter pouquíssimas pessoas nas ruas e por que ele vai pouco para as ruas e por que ele arrasta poucos petistas ou simpatizantes dele para as ruas em contrapartida do Bolsonaro? Vamos lá, eu acredito que são 2 pontos. Primeiro ponto, você que está nos assistindo aí em casa, você pode dar um Google e ver desde 2002 todas as pesquisas eleitorais. Ver se o Datafolha errou algum presidente da República desde 2002. Pô, errou todos? Desde 2002. Isso é mentira, isso é fake news. Pode isso colocar... é mentira. Não vale a gente procurar por isso é uma semana. Isso é fake não news. Vale procurar por uma semana. O Datafolha, na última eleição, por exemplo, pelo amor de Deus, acertou todas as pesquisas eleitorais desde 2002. Estamos falando de 20 anos. Mas aí você está colocando o exemplo de quando falta uma semana. Aí não pode. Aí não dá. Nós estamos falando. Ele errou uma semana, não. Tanto é que na última eleição, o Haddad ganhava em primeiro turno. E aliás, isso não é verdade. É uma discussão comum. Isso não é verdade. Isso é um completo absurdo. Isso não é verdade. Como assim? É só dar um Google. É só dar um Google. Exatamente. É só dar um Google. Pelo amor de Deus. Essa vai ser a primeira vez? Dá um Google e você pode ver que o Datafolha acertou todas as pesquisas eleitorais desde 2002. Todos os presidentes da República, eles acertaram. Leonardo, na última eleição, todos os presidentes, todos os números na última eleição, na última eleição, todos os números davam contra o Bolsonaro. Isso não é verdade. Em todos os cenários. Bolsonaro estava em primeiro em todas as pesquisas eleitorais. Que isso, Léo? Pelo amor de Deus. Não, senhor. Você dá um Google. Na última eleição, todas as pesquisas apontavam o Bolsonaro. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Isso é mentira. Dá um Google. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas se você der um Google, não é mentira, Léo, pelo amor de Deus. Cara, seja coerente, Leonardo. Eu estou sendo coerente. Basta você fazer uma pesquisa. Dá um Google. Todas as pesquisas em todos os cenários mostravam o Bolsonaro perdendo. Não adianta, Ele foi eleito. Tem inclusive a cara do Bonner. Calma,
Essa mesa aqui, hoje ela está saltitante. O Leonardo. Essa mesa, às vezes, é a mesa da verdade. O Leonardo hoje está usando a pesquisa que é uma semana antes da eleição. E essa pesquisa realmente mostra o Bolsonaro. Então vamos lá. Olha uma semana antes da eleição. Vocês dois estão corretos, ou seja... A primeira que eu já achei aqui, ó. Bolsonaro perde para Haddad por 45 a 39. Quanto tempo deu? Quanto tempo o primeiro turno? Mas é isso que o negócio falou. Quanto tempo foi o primeiro turno? Em quanto Meu tempo querido, o primeiro mas turno? quando você... A gente já tá na campanha eleitoral. 28 de setembro. A gente tá na Dia campanha 28 eleitoral. 28 de setembro. Que pesquisa que é? Revista da Datafolha. Datafolha. Dando que Bolsonaro perde. Pra Haddad. Bom, então eu tenho que verificar essa pesquisa. São vários. Pelo amor de Deus. Ele tá indo na pesquisa de uma semana antes. Léo. Vamos olhar Deixa o Leonardo finalizar. Vai, Leonardo. Vou finalizar. Então vamos fazer o seguinte: não adianta, como o Ricardo disse, como a Carla disse, como o Negão disse, como o Fabiano disse, não adianta nós discutirmos aqui nem em relação à assertividade das pesquisas eleitorais. Isso a gente vai ver na hora do voto. Boa. E segundo ponto. Segundo ponto, a aderência. E segundo ponto. Explica a aderência. E nem em relação à questão da aderência. Se fulano tem mais voto porque tem mais likes em rede social, e movimenta mais pessoas, supostamente, por onde ele passa, e o outro não. Isso a gente vai ver na hora do voto. Supostamente. Na hora do voto. Nossa senhora. Mas eu vou explicar. Leonardo do céu. Cara, basta olhar as imagens. A última de hoje. Deixa ele. Eu vou explicar a aderência. Estica a corda que tá ficando legal. Eu vou explicar a aderência. Deixa esticar a corda, Não adianta nós discutirmos aqui e fazer essa análise por meio de likes em redes sociais, porque a gente vai descobrir isso no dia 2 de outubro. Dia 2 de outubro, a gente descobre quem foi o mais votado. Simples, não? Mas, Leonardo, você acabou de falar que a água é molhada. Aderência. Justamente o que nós estávamos discutindo aqui. Hoje, milhões de pessoas são dados estatísticos que você também pode dar um Google. Não tem vai pra acesso. rua. Não tem acesso. Eu quero saber a rua. Mas que rua? Avenida Paulista é a rua? Sim, a Avenida Paulista, onde a gente já derrubou o presidente aqui na Avenida Paulista. Meu Deus, a Avenida Paulista onde a gente já derrubou o presidente, sim. A Avenida Paulista, ele vai pro Jardins, isso... Não. Gente, ele tá indo no interior. Qualquer lugar que esse homem vai, ele para. Então vamos ele fazer. para aeroporto. Ele para todo mundo. Então vamos analisar de forma fora do Brasil. Vamos analisar de forma bem realista. Estados como São Paulo, Sul, Centro-Oeste e Norte são estados mais conservadores. Nordeste, o PT nunca perdeu uma eleição no Nordeste desde 2002. E a motociata de Fortaleza? Vai perder agora. Desde 2002. Vai perder agora. Desde 2002, e vou te falar por quê. O PT nunca perdeu uma eleição. Em Minas e no Rio de Janeiro sempre varia, né? Beleza. A gente tem que conversar com as pessoas, Isso viu? é uma questão local, uma questão de idade, uma questão de gênero. E as pesquisas eleitorais, e isso é comprovado, são métodos científicos com base, com método que realmente funcionam. E tem a sua margem de erro. É evidente. Olha, Léo, a gente tem que conversar com as pessoas. Peraí. Quem tem boca vai a Roma, mas agora... Só 2 minutos, negão. No máximo, que eu quero terminar com a Carla. Pesquisa é o seguinte, eu concordo com o Leonardo que as pesquisas funcionam. Sabe qual é o problema das pesquisas? É pouca pesquisa para muita gente. Temos 160 milhões de pessoas hoje que podem votar. As pesquisas normalmente fazem 2.000, 3.000 pessoas para o país inteiro. E como você vai saber desse tipo de pesquisa? Tenta dividir isso pelo país. Não tem como você botar na fé numa pesquisa dessa, assim como eu também não concordo botar fé em enquete. Não dá pra gente botar fé, por exemplo, na enquete que aconteceu no Rica Perrone, porque é óbvio que a maioria da galera que estaria ali estaria do lado do Bolsonaro. Da mesma forma que o Lula acabou de fazer uma live pro evento de campanha dele aqui em São Bernardo, tinha 2.000 pessoas. Se eu fizesse uma enquete ali em quem você vai votar, Lula ou Bolsonaro, 100%. O Lula ganharia. Entendeu? Com 90%, 95%. Sim, perfeitamente. O meu ponto é sempre o seguinte: nem enquete, nem pesquisa. Quem hoje sai às ruas em qualquer lugar? Não é sair às ruas num jantar caríssimo, num hotel, para receber outros donos de partido. Tomando Veve Clicou. Pra mim é o seguinte, saiu na rua também, eu concordo com o Guilherme, com o Juliano, desculpa, concordo com o Juliano também, com essa coisa de, ele saiu... Juliano, pô. Leonardo. Eu concordo também com esse negócio de, o Bolsonaro lotou o pessoal que tava na Marcha pra Jesus. Não, o pessoal tava ali pela Marcha pra Jesus. O que eu quero saber é o seguinte, lá no Ceará, terra do Ciro Gomes, certo? Terra dos irmãos Gomes, terra onde provavelmente o governador que vai ser eleito tem a ver com o Ciro Gomes.
lá o Bolsonaro fez uma motociata maior do que a de São Paulo. É isso aí. Entendeu? Dia Lá 2 de nos outubro, interiores. Dia 2 de outubro a gente conversa. Antes de ir pro intervalo, eu quero saber da Carla. O seguinte, Carla. Será que a pesquisa popular, ou seja, nós estamos falando de manifestação popular. Eu não tenho nem a provocação da pergunta em quem você vai votar. Qualquer pessoa pode sair na rua, isso não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode dar um like, não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode compartilhar, não custa dinheiro. Qualquer pessoa pode assistir, não custa dinheiro. A manifestação popular não tem validade alguma. Só pode ser um método científico, datado, postulado, registrado, mas o povo, a realidade, não o papel, a realidade não tem mais valor nesse país? O que você acha? Esse menino tá tomando algum tipo de tóxico aqui e ele não está vendo a realidade? Ou nós estamos malucos e só ele que tá certo? Eu só queria acrescentar, Carla, você que é uma mulher de televisão, qual o valor que tem uma imagem? Que valor tem uma imagem? Enorme. Carla? Uma imagem Né? fala mais que 1000 palavras. Pronto. Eu acho que a manifestação popular é importante, sim, mas as pesquisas também são. O problema é o seguinte, quem encomenda as pesquisas e como elas são feitas? Eu estudei pesquisa, metodologia de pesquisa na faculdade, e a forma como você pergunta pode induzir uma pessoa a dizer um candidato ou outro. A gente é igual o Ibope em televisão, né? Trabalhei em televisão muitos anos. Muitas vezes a gente perdia no Ibope, a gente falava, como pode? A gente estava ganhando, de repente desabou. A gente nunca vai saber, né? São institutos de pesquisa, a gente tem que ter fé e confiar. Mas pelos erros gritantes, grotescos do Datafolha das últimas eleições, é muito difícil confiar. E o problema é que é o seguinte, atualmente as pessoas que pedem as pesquisas, né? Datafolha, IPEC, o Quest, e um colega aqui da emissora acabou de ver que a pessoa que é proprietária do Quest participou das 2 últimas campanhas do PT. Então, assim, é muito complicado, né? E aí, nessa hora, a gente vê que as ruas e as redes sociais, elas falam muito mais. Mas o que vai falar mesmo, nisso eu concordo com o Léo, são as urnas. O problema é o seguinte, Léo, quando você escuta todo dia na televisão, Lula tá na frente, Lula tá na frente, Lula tá na frente, Bolsonaro fez isso, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro tava com o Guilherme de Pádua, que foi uma mentira. Vamos falar isso daqui a pouco. Você fica derrubando o candidato e você atrapalha, entendeu? Você atrapalha. Ou então você ajuda, porque também você vai criando uma raiva nas pessoas, né? Fala assim, não é possível que o Lula esteja na frente. Uma pessoa que foi condenada por mais de 20 juízes em 3 instâncias, um governo corrupto, e aí você vai criando uma revolta.